Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nas Margens Podcast. Esse é um episódio muito especial. Contamos com a presença da professora Alique Nascimento, que realizou a palestra História Indígena e do Indigenismo, Desafios entre a Academia e a Prática Docente, aqui no IFPA Campus Belém. Professora Alique é mestra em História Social da Amazônia e doutoranda em Antropologia na UFPA. Professora, considerando que estamos no mês de abril, como você vê a possibilidade de ressignificar o 19 de abril nas escolas? Antigamente pensado como Dia do Índio e hoje colocado como Dia dos Povos Originários. O que essa mudança da nomenclatura significa? Primeiramente, boa noite a todos e agradeço esse convite. Acho de extrema importância um projeto como esse. Sobre a questão da mudança da nomenclatura. Não é simplesmente uma nomenclatura, mas é uma mudança de uma perspectiva histórica que dialoga também sobre a questão do protagonismo, a quem deve o olhar da história. E também acaba trabalhando durante quanto tempo, sendo uma denúncia, durante as décadas e décadas de marginalidade sobre um dia que foi categorizado para indígenas enquanto indígenas genéricos, marginalizados dos seus direitos, destituídos de seu território e muitas vezes vistos enquanto tutelados. A reivindicação dos povos indígenas enquanto povos originários é toda uma reivindicação que vai desde o material em sala de aula até um debate que possa ser feito dentro da sua casa. Então, mudar uma data a partir da perspectiva dos povos indígenas, daqueles que são protagonistas da sua história, também significa mudar o olhar da sociedade sobre essas populações que têm e que durante muito tempo foram destituídas desse direito. Obrigada, professora. Sabemos que muitas vezes os currículos escolares ainda reproduzem uma visão eurocêntrica, deixando de lado os saberes indígenas. A prática docente precisa encontrar caminhos para incluir esses conhecimentos sem reduzi-los a folclore ou curiosidade. Como os professores podem abordar os sistemas de saberes indígenas em sala de aula sem cair em estereótipos? Perfeito. Nesse sentido, há uma grande vantagem no período que nós nos encontramos, onde nós observamos e temos acesso a produções de autores indígenas. E isso é um ponto fundamental, você se aproximar dentro de quem produz sobre si e quem produz sobre a sua história. Então aí você vê, por exemplo, Daniel Munduruku, você vê também Ailton Krenar, você vê também outras lideranças indígenas que hoje estão além da sala de aula, mas estão em militâncias como a busca pela territorialidade, uma melhor educação, os direitos constitucionais que foram colocados em 88 e que até hoje, em 2026, ainda são negligenciados. Como, por exemplo, a questão da titularização das terras, da demarcação. Então, os professores eles podem fazer acesso a esses materiais construídos por povos indígenas para poder sair dos estereótipos e ver como é que eles se protagonizam e se colocam na história. Senhora, próxima pergunta. Quando pensamos na educação escolar indígena, é impossível não lembrar das marcas deixadas pela colonização. A partir das suas pesquisas, como poderíamos superar algumas dessas marcas e quais os principais desafios para os estudiosos da história indígena hoje? Bom, é muito importante essa sua fala, que está linkada ao debate, que é essa ideia quanto à academia, qual é o nosso compromisso em torno dessa nova forma de olhar, essa nova forma que já era necessária de olhar a história indígena, que durante muito tempo foi vista sob a perspectiva do indigenismo, ou seja, o não indígena construindo a forma como o passado indígena deveria ser alocado e colocado. Então era um discurso eurocêntrico que colocava os povos enquanto incapazes dessas narrativas, né? Então, o que nós podemos fazer? Volto novamente a considerar também não apenas a produção literária, mas considerar também a trajetória desses povos. A trajetória desses povos no sentido de quê? No sentido do deslocamento, as condições da educação escolar indígena, a educação escolar indígena nas aldeias, fora das aldeias, a criminalidade de falas preconceituosas e estereotipadas, mas ao mesmo tempo perceber em que medida essas falas elas partem de uma deturpação de informação. A gente tem que ter cuidado com isso, para tudo lugar de fala, tudo, a gente tem que ter cuidado com esses debates. Esses debates têm que ser tratados com muito respeito, mas também ao mesmo tempo a gente tem que ter a função do próprio historiador, de pesquisar, de observar as fontes, de observar também o protagonismo das falas. Então, volto a não entender o indígena apenas como um papel literário, mas também na sua trajetória da construção da universidade, da construção de conhecimento.
E para finalizar, o que a senhora anda lendo ou poderia recomendar aos nossos ouvintes para conhecerem mais sobre essa temática? Olha, eu indico muito o Daniel, A Queda do Céu. Eu indico muito, que é do Banilha, né? Que é uma literatura que eu acho que ela pode dialogar com múltiplas vozes. É um material que é um material etnográfico, ele também é um material que relata a forma deles entenderem invasões de território, disputas políticas, protagonismo indígenas, olhar sobre tempo e espaço. Então é uma leitura que pode nos ajudar em inúmeros olhares. Você pode perceber que foi feita até uma consultoria para os últimos desfiles de escola de samba, para que esses desfiles não se reproduzam enquanto estereótipos do indígena, enquanto alegoria. E foi feita essa consultoria com o Daniel Banilha no livro A Queda do Céu, para poder fazer essa homenagem. E acaba também tendo uma denúncia acerca de invasão de territórios, acerca da necessidade de pesquisas étnicas, da necessidade dessa ouvidoria às necessidades dos povos originários. Então é uma leitura que eu indico muito, assim como toda a coletânea do Ailton Krenar, que também pode dialogar com vários campos do conhecimento. Obrigada. Nós agradecemos a professora Alic Nascimento por compartilhar sua trajetória e suas reflexões. Que este episódio inspire estudantes e ouvintes a pensar a escola como um espaço de respeito, diversidade e protagonismo.